Agora sim estamos ao vivo! Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Fico feliz por cada um de vocês. E também aqui o pessoal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Não sei se é a primeira vez que você está chegando. Sinta-se à vontade, eu me chamo Rafael Bronísio. Esse canal é dedicado à leitura facial fisionômica, à linguagem corporal, pouco também de microexpressões, apesar que ultimamente temos focado mais em leitura facial. Então eu quero começar aqui dizer para vocês que nós vamos fazer o estudo de caso completo, tanto da Larissa Manoela quanto da sua mãe, do seu pai e também do seu atual noivo, né? Não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas no momento em que está sendo gravado, é nessa configuração familiar que nós estamos, pegando aí um pouquinho, né, dessa onda, né, que tem sido o assunto do momento e também me valendo aí do pedido do meu compadre, lá, Edson Gomes Carvalho, o Instagram dele aí, ele que solicitou, entrou em contato comigo e pediu para que eu fizesse essa análise. E aqui está então, meu querido compadre, beijo no seu coração. Se tiver pelo YouTube, beijo grande no seu coração. Então vamos lá, pessoal, para nós começarmos, eu vou começar primeiro vou explicar aqui a diferença, né? Que algumas pessoas confundem a leitura facial das microexpressões e a morfologia. Então é uma breve explicação. Se você não quiser ouvir essa explicação, adianta um pouquinho, mas vale a pena. Então vamos lá. A leitura das expressões e microexpressões faciais, elas são aquelas que verificam qual emoção a pessoa está sentindo no momento. Então, por exemplo, se a pessoa fala algo, né? Estou muito feliz, mas se a fisionomia, né? Se as expressões não condizerem com o que ela está falando, então nós temos aí uma incongruência. Então, quando você vê esses canais famosos falando, né? Das expressões, fazendo análises, eles estão observando as microexpressões, a, a linguagem corporal, a postura, como que a pessoa verbaliza o que está falando, como que é o tom da voz. Então, tudo isso são parâmetros que juntos dá para identificar se naquele momento a pessoa está falando se tem congruência ou não. Esse é o primeiro ponto. Agora aqui, olha, o que nós focamos aqui, que nós vamos focar, são nos traços fisionômicos e morfológicos. Vamos lá. O que é traço fisionômicos? São características que a pessoa tem na face naturalmente, independente dela estar falando ou não, no seu estado natural. Porque nós entendemos que os traços, eles são características que vêm, né, de ancestralidade, vêm de forma genética, sim, mas tem uma parte que é construído a partir de tudo aquilo que a pessoa se alimenta, do que ela experimenta emocionalmente, do que ela vive no seu ambiente. Então, com o tempo, as respostas neurofisiológicas vão modificando as características da face. Isso vai fazer todo sentido no decorrer do que nós fomos comentando aqui. Está certo? Então, traços fisionômicos é isso. E a morfologia tem a ver com a forma que a face tem. Tá certo? Por isso que eu coloquei aqui que a microexpressão está ligado ao tempo real, o que a pessoa expressa, e os traços fisionômicos e morfológicos não. Tem a ver com o rosto em forma descansada, em forma estática, tá certo? Bom, dito isso, nós vamos avançar e eu já quero mostrar aqui para vocês algo interessante. Não vou mostrar não, porque tem muita coisa boa, senão eu vou adiantar assunto que não deve. Vamos lá. Bom, então vamos começar aqui pela análise da Larissa. Então já fiz aqui algum tempo atrás alguns comentários, né, antes dessa bomba estourar.
já falamos alguma coisa sobre ela, mas vamos à morfologia. Primeiro eu quero mostrar aqui a testa dela. Olha que interessante, é bem destacada, né? Tanto vertical quanto horizontalmente. Então, quando a gente tem essa característica do terço chamado superior, que é esse aqui, olha, que é o terço superior da face, esse daqui é o terço inferior da face. Tá vendo? E esse daqui seria o terço médio, certo? Então, no terço superior, o que nós vemos um destaque, tanto vertical quanto horizontal, principalmente horizontal quando você mede. Até porque a diferença do terço superior para o terço médio não é tão distinta assim. Então, o destaque maior ele é no sentido horizontal. Isso, na leitura fisionômica, vai falar de visão generalista. São pessoas, já até comentei aqui, pessoas futuristas, pessoas que inclusive tem uma análise que eu vou fazer, acredito que depois dessa, na próxima, vou falar de visão futurista. E a pessoa que eu vou analisar, né, ela tem também a testa muito larga. Então, isso está ligado à visão futurista e de pessoas com uma grande capacidade generalista. A capacidade generalista é como se fosse algo tipo capacidade de aprender várias coisas distintas, de segmentos distintos, diferentemente de quem tem a testa mais fechada, que vão ter a tendência de serem mais especialistas. Eu até uso uma frase que testa aberta, mente mais aberta, porque são mais ativos intelectualmente, até porque um dela também, olha, tem no segmento horizontal e vertical. Então isso vai falar da grande capacidade intelectual, mas no caso dela, não necessariamente ela vai botar em prática tudo, né? Por quê? Aí pode ser diversos fatores. Mas por que eu falo que não necessariamente bota em prática? Porque o terço inferior você vê que ele é mais comprimido, ele é menos destacado, vamos dizer assim. Apesar que, olhando fotos do passado dela, de quando era mais nova para agora, esse terço inferior ele está ganhando mais volume. Quem sabe isso vem até a contribuir nessa questão dela se desvincular, né, com o que aprendia, né, assegurava no que diz respeito a ter a vida própria, né, porque essa característica aqui, ela é uma configuração de dependência. Apesar que tem um ponto aqui, deixa eu mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Olha, tá vendo? Essa ossatura aqui, ela é mais ressaltada. Isso aqui fala de vontade, de determinação e de muita dedicação, tá? Agora, o fato de ter muita vontade, essa vontade ela pode ser tolhida, ela pode ser mortificada, talvez por imposição de outros. Né? Então, você vê que tem muitas ideias fluindo, tem muita capacidade de memória, de armazenamento de informação, de desenvolvimento intelectual, mas na hora de botar em prática, não necessariamente ela consiga colocar, pelo menos da forma como ela gostaria tudo. E outra, isso pode criar uma quebra de fluxo de energia e trazer estresse alto e ansiedade, porque existe uma quebra do fluxo, do fluir dessa energia. E eu estou falando uma linguagem que o Ocidente, né, a medicina ocidental, não permeia muito bem. Isso é um conhecimento mais dentro da filosofia milenar do Oriente, do oriental, né? De acordo com a medicina chinesa, por exemplo. Então, se esse fluxo ele não continua, né, não flui, ela pode ter problemas aí
até mais sérios no que diz respeito a essas questões que eu acabei de mencionar. Agora, vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui. Tá, agora eu tô apagando. Pessoal, o vídeo é ao vivo, já deixa aí o seu curtir, né? Faz um comentário aí, por favor, ajude esse canal a desempenhar, sei lá, parece que tá embolado aí, não cresce de jeito nenhum, pessoal. Então ajuda aí. Outra coisa que eu observei é que tudo bem que os olhos delas são olhos com características mais arredondadas, a íris dela é grande, os olhos são olhos infantis, com características infantis que conservou da infância, são características de curiosidade, são características emocionais de querer ver, de querer conhecer, então é característica dos olhos. Mas a boca, em todas as imagens, não que ela seja nas métricas pequena, tá? Mas ela tem o aspecto de pequeno. Você vê, né? E aqui inclusive está expressando emoção, tá vendo? De tristeza, de alguma coisa. Nesse momento aqui, o que ela estava falando ou o que estava sendo comentado, você vê tristeza aqui nos olhos. Mas não é o caso aqui. Nós estamos falando não da microexpressão, pelo menos nesse vídeo, mas sim da morfologia. Então, com aspectos de boca pequena, isso fala de mais reservada. Apesar dela ter uma vida pública, uma vida de mídia, mas ela conservou consigo uma reserva, né? Mas até mesmo de ser mais fechada e afastada, por incrível que pareça. Então não é porque ela tem uma vida pública que significa que ela pode estar até agora começando a romper com tudo isso, conforme é o que está acontecendo na mídia, mas a característica natural não, é de reservada. E muitas vezes eu diria até de tímida, tá? Em alguns aspectos, por quê? Por causa do nariz também, mas a gente vai falar sobre isso já já. Essa característica de boca pequena vai falar de crítica, né, com tudo que faz, muito crítica, e de autocrítica. Esse fator autocrítico é complicado porque dentro da psicanálise, quando tem os pais muito repressores, ela pode acabar desenvolvendo o seu superego muito punitivo. Então, isso seria a autocrítica, sempre se exigindo mais do que deveria, sempre não se permitindo fazer certas coisas, porque a repressão que até então era dos pais, com o tempo passa a ser dela. Isso a psicanálise explica, fundamenta isso, né? Então é característica de boca de pessoas que são extremamente dedicadas e afincas, né, no trabalho, pé no chão. E a característica de boca pequena, com o que eu vou falar agora do nariz, isso também vai falar de medo, tá? Então vamos lá. Ela tem grande capacidade intelectual, tem o terço inferior que pode empacar na hora de colocar isso em prática, tem a boca pequena que vai trazer expressão de medo, de mais reserva, de mais autocuidado e, além de tudo, agora entra a questão do nariz. Eu procurei ver diversas fotos e o tipo de nariz dela é um nariz com aspecto de pequeno. Isso também é uma característica conservada da infância. Porque você vê, tu vê uma criança nariguda, por exemplo, é muito difícil. Porque o nariz ele vai se desenvolvendo, tal como a orelha ele vai se desenvolvendo. Então, quando o nariz ele não se desenvolve muito, é porque a pessoa conseguiu manter características mais infantis. Então, qual é o risco disso dentro desse contexto? É que não é natural você ver um grande líder, por exemplo, com o nariz pequeno. Não combina isso.
os grandes líderes, os grandes proeminentes, seja em qualquer área que for, geralmente o nariz é grande. Isso vai falar de quê? Que se ela cuidar da carreira dela, pode ser que ela tenha problemas, tá? Por quê? Porque boca grande fala de voracidade, tá? Um grande exemplo, Anitta, ela tem um bocão. Larissa, boca pequena. Larissa, essa Larissa aqui, não a outra, né, a Anitta, essa aqui, nariz pequeno. E o nariz pequeno, ele ainda vai falar, como acho que já disse, de facilidade de ser manipulada. Então, é um nariz de insegurança. E o que faz uma pessoa ter insegurança na hora de fazer certas coisas, de ser autocrítica? É o danado do superego, desenvolvido pelos pais. E a mãe dela, a gente vai ver já já, que tem sido muito crítica, muito limitadora. Então, o excesso de cuidado, ele acaba atrapalhando, porque a pessoa deixa de fazer as coisas com as próprias pernas, porque acostumou que sempre fizeram por ela. E se toda vez que a criança tenta fazer é podada pela mãe ou pelo pai, aí você está criando o quê? Você está produzindo um adulto inseguro e mais fácil de ser manipulado. Então, a manipulação, muitas vezes, ela vai só mudar de mão. Ela pode sair da mão da mãe e passar para a mão de outra pessoa. E por isso que a gente vai falar também na sequência aqui sobre o atual noivo dela. A gente vai falar sobre ele já já. Então, por isso, dá uma pausa aí, depois de curtir, fazer um comentário para ajudar. Comenta com alguém que gosta desse assunto. Vai lá, pega um café e volta aqui, porque o assunto aqui é longo e muito complexo, porém cheio de informações relevantes para você, tá? Principalmente se você é um estudioso de comportamento humano, esse conteúdo aqui vai ser muito útil, tá? Então, mais uma vez, o nariz, ele cria congruência com a boca no que diz respeito à tendência à timidez, tá certo? E muitas vezes de não priorizar a conquista em si, os bens em si. O ponto forte desse perfil pode estar na realização. E você vê que é uma mente de criatividade artística. Como que eu sei disso? Olha a testa dela. É altamente curva, você vê circular. Isso aqui é mente de artista, é mente de intelectuais, é mente, por isso que você vê muitos escritores, filósofos, atores dos bons podem ter essa característica. E produtores, né, quem cria, eu acredito que ela não tenha só potencial de atuar. Tá? Eu acho que ela canta também e tal, modelo, mas ela tem o poder, a criatividade para desenvolver, de repente, coisas maiores nesse sentido de produzir, de desenvolver histórias, desenvolver, sei lá, filmes, desenvolver tramas, enfim. Ela tem essa capacidade total, eu diria, até mais do que atuar. Talvez, eu não sei se ela já criou alguma série, alguma coisa assim, não sei, sinceramente não sei. Mas ela tem potencial para isso, sim. As características faciais mostram essa tendência e essa predisposição, tá? Mas o foco dela não é a conquista em si, pelo menos o que eu vejo aqui, e sim a realização, o fato de, pô, eu criei, eu fiz, eu estive lá, eu atuei, eu representei. Esse pode ser o principal prazer e, como consequência, o lado financeiro. Talvez por isso ela cresceu dessa forma, não priorizando isso. Agora, ela não é materialista. O materialismo está aqui, ó, já falei isso em vários vídeos, tá? Aqui está o materialismo. Então, como eu falei que agora, depois de uns tempos, você vê que parece que essa região dela está se desenvolvendo mais, eu não sei. É a impressão que eu tive olhando do passado para agora.
Então talvez ela possa começar a tocar mais isso. E se isso aqui dela não se desenvolver, inconscientemente eu não vou conseguir enxergar nela potencial de cuidar da própria carreira. Ela, talvez com a capacidade que ela tem, ela possa colocar pessoas mais capacitadas do que ela. Mas aí a única coisa que entra é o cuidado para não ser passado para trás. Tá certo, pessoal? Então, aqui ainda, é uma coisa que não vem ao caso aqui, pessoal, aqui, mas talvez pode vir na hora que eu for falar do namorado dela, porque ela não tem o perfil de, como eu posso dizer, gente, de pegada sexual, tá? Não tem. Eu tô falando isso aqui agora só porque vai fazer sentido quando eu falar lá do namorado dela. No nariz, o nariz, existe... É porque eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o significado do nariz, o significado da boca, porque tudo isso tem resposta neurofisiológica, já expliquei amplamente aqui, veja em outros vídeos. Mas a boca mostra que não tem pegada sexual, o nariz mostra que ela não tem pegada sexual, porque não é a prioridade do perfil dela, tá certo? A sensualidade exacerbada, ela pode estar se descobrindo agora, mas não é na intimidade a grande, o lado principal dela. Eu posso dizer, pessoal, que o perfil dela é uma mulher para casar, tá? Para casar, para constituir família, para levar uma vida a dois, é o perfil dela. Porque não é o perfil de raparigueira, tá? Não é. Não está na boca. Se você quiser ver, tem vídeos que eu já falo sobre isso aqui, de mulheres altamente sensualizadas. Por mais que ela possa parecer de biquíni, tá com um corpo bonito, mas o que eu estou falando é, sabe, a libido, né? Aquela coisa que toma a pessoa, não é o perfil dela. Continuando aqui, opa, calma aí, opa, agora sim. Bom, vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, vou falar aqui também ponto de atenção. Não, tá legal. Então, se eu fizesse um levantamento geral aqui, olha, ainda existe um aspecto muito infantil ainda dela. Não estou chamando ela de infantil, por favor, tá, pessoal? Ainda não amadureceu, ainda não pegou malícia da vida suficiente para que ela faça certas coisas. Isso por quê? Óbvio que a gente já viu por culpa, obviamente, dos pais que não deram certas cordas para ela quando deveria. Então isso fez com que ela se mantivesse dependente. Então a gente vê aí esse aspecto infantil sem maldade ainda é vivo, um lado romântico muito claro, mundo da fantasia, ela ainda vive, né? O perfil dela mostra isso, e esse contraponto dela entrar de cabeça, que é uma coisa que ela não desenvolveu, mas que quando ela entra de cabeça nas coisas, ela tem cabeça para isso, ela tem conteúdo intelectual para aprender, para desenvolver, porque ela é multiconhecimento, capacidade de absorver conhecimento de áreas distintas, isso tem, e o fato dela entrar de cabeça pode acontecer dela se libertar e se desembocar, mas o problema é que quando começar a vir as quedas, a quem ela vai se recorrer? Se ela já está se rompendo com os pais. Ela vai se recorrer ao marido, né, ou ao noivo, no caso ainda, que até lá de repente seja marido, que eu não sei como que vai ser, né, esse futuro dela. Porque quando bater as deprês, né, a quem ela vai se recorrer? Então, no mínimo, ela deve ter bons terapeutas junto dela, bons psicanalistas junto dela. Porque eu acredito que nesse caso, né, do qual nós estamos falando, o psicanalista seja até mais, o terapeuta, né, mais, vamos dizer, mais adequado a essa situação. Ah, mas o psicólogo também, mas por que eu estou falando isso?
Não me critique, por favor, até porque tem vídeos que eu falo, não, isso aqui já é mais psicólogo. Isso aqui é uma terapia cognitivo-comportamental, TCC, é mais psicólogo. Ah, isso aqui é uma coisa mais imediata, de repente usando uma técnica de PNL. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma psicodinâmica que possivelmente possa existir a necessidade de um acompanhamento mais para frente. Hashtag fica a dica. Vamos adiante? Bom, aqui eu já quero, vou entrar já na família aqui, né? Mas antes eu quero que vocês gravem isso aqui, ó. Olha, opa, calma aí, vamos lá, botar mais claro aqui pra gente ver. Grava essa bochechinha dele aqui, ó. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque na minha leitura, ele é o cara do dinheiro, tá? Como assim o cara do dinheiro? Não, do dinheiro aqui é ela. Não, pera, calma. Muito cuidado. Quando você vê um artista, o artista é quem está, vamos imaginar, como é que chama? Um iceberg. O iceberg, você vê, né, que tem aqui a superfície, né, do mar, da praia, né, do mar, do oceano, e você vê que aqui, olha, tem, né, um obstáculo, tá? Uma geleira ou alguma coisa assim. Só que é o seguinte, aqui embaixo é que está, né, o real, né, o real, vamos dizer assim, volume, né? Se vier um barco que olhar somente o que está na superfície, o que está na superfície é apenas o que é visível, mas muitas vezes o grande volume está submerso. Por que eu estou falando isso? Porque quem aparece é ela, mas agora aqui não estou nem nas considerações finais ainda, mas aqui eu já vejo que muito provavelmente o águia, né, da carreira dela é o pai, tá? Da carreira, né? Ah, mas o sucesso é dela e tal. Pessoal, olha para quando ela começou, na época da Chiquitita, né, que foi a grande aparição dela. Quantos famosos tinha junto com ela ali na novela? Quanta gente? E quantos ficaram em evidência e quantos sumiram? Ah, mas por causa do carisma dela. Sim, mas tem que ter uma expertise por trás. Porque muitos que eram grandemente entusiastas, colegas dela que poderiam estar na mídia hoje, talvez não estão, por causa da ingerência de quem cuidava da carreira. Porque é um negócio, pessoal. E por mais que a pessoa seja talentosa, se não tiver alguém por trás para cuidar dessa carreira, para expor, fazer a exposição, tem a questão do marketing, tem a questão de contratos, tem tudo isso. E quando isso não é bem posicionado, o artista não aparece. Quantos grandes artistas você nunca vai conhecer, sabe por quê? Porque tem grande talento, mas não teve quem gerenciasse. Não teve quem colocasse na mídia. E outra, muitos grandes artistas perderam tudo, ficaram deprimidos. Sabe por quê? Porque enquanto estavam sendo bem gerenciados, quando tinha alguém por trás gerenciando, agenciando isso tudo, né, mentoreando isso tudo, ele estava na mídia. Aí esse artista começou a se achar que era poderoso, começou a se vangloriar, tirou o artista, o gestor da carreira dele de jogada. O que aconteceu? Sumiu esse artista, sumiu. Nem todos que tiraram eu esqueci agora o nome, é o que cuida da imagem, né? Nossa, fugiu aqui o nome agora. Ao vivo é assim mesmo. Então, pode reparar, nem todos que tiraram os seus agenciadores, né, os que cuidavam da carreira, continuaram. Então, o que ela está fazendo? Tudo bem, ela está em evidência agora, ela está muito forte, vem numa carreira ascendente, mas como vai ser depois que tirar os pais? Quer ver um exemplo disso aqui?
Me veio aqui a cabeça o Luva de Pedreiro. Eu fiz a análise dele aqui também. Ele teve um problema aí, né? E eu nem sei como é que tá. Eu tô falando isso porque eu não tenho visto mais ele nas mídias. Mas é uma situação recente. Você tá achando que todo mundo é Anitta? Que todo mundo é Ivete Sangalo? Né? Né? Acharam que não estava justo a questão toda, tiraram ali o empresário, acho que é empresário, tiraram o empresário de jogada. E muitos, poucos continuaram sem os empresários e continuaram decolando. Poucos, não são todos. Pode reparar aí. Então é complicado porque, na minha visão, dentro da leitura fisionômica, o cara do dinheiro, né, o estrategista é ele. Porque, inclusive na leitura chinesa, vai falar dessa bochechinha aqui. Mas já eu falo sobre ele. Deixa eu falar primeiro sobre a mãe da Larissa. Vamos lá. Bom, aqui estamos. Então saiu aí o vídeo, eu assisti a entrevista, né, antes de fazer esse vídeo aqui. E inclusive essa foto aqui eu printei da entrevista. E aqui, pessoal, aqui eu vou falar da expressão em si, tá? Não da morfologia. Você vê a característica da boca aqui caída, né? Que é uma característica realmente da tristeza, né? Do momento. Mas é muito interessante, eu não sei o quanto ela usou toxina botulínica, enfim, eu não sei. Mas se usou, prejudicou, já vou dizer aqui de cara e vou dizer o porquê. Mas aqui você vê que há expressão realmente de tristeza, tá? Mas, vamos lá. Peguei aqui algumas fotos para a gente verificar. Eu ouvi a voz dela, né, na entrevista e pela voz eu já identifiquei. Realmente pode ser pelo fato dela estar triste, mas uma voz que puxa mais para vulnerabilidade, tá? A voz dela puxa mais para uma passividade, e eu vou explicar isso já, o que eu estou querendo dizer com isso. Então, com essa voz vulnerável, será que é por conta da emoção que ela estava naquele momento? Porque era uma expressão. Eu não vi eu procurei ver outros vídeos, porque uma voz fina não combina com poder, com sucesso no sentido de empreendimento, tá? Porque isso acaba sendo um aspecto que, junto com outros, pode demonstrar o contrário. Vulnerabilidade, pode mostrar medo. A voz fraca, ela combina com medo. Você vê que quando uma pessoa ela quer se mostrar submissa, a voz afina. Porque voz fina, ela combina com submissão. Porque remete no inconsciente à voz infantil. Certo? Por isso que a pessoa, quando está em tom triste, ela pode ter tendência à voz mais fina. Quando a pessoa está mais alegre, o tom vai ser mais eufórico, vai ser tonalidade mais para grave, mais para alegria, a intensidade vai ser mais alta. Alegre, mais triste. Tá certo? A voz cai, fica mais fina, mais baixa. Então, a voz da autoridade, ela não é não é um padrão. Uma pessoa com voz fina, pode olhar, grandes líderes, ela não tem a voz fininha, a voz baixinha, não é o padrão, está certo? Tanto é que os grandes, os professores, né, de linguagem corporal que você encontra, vai falar o seguinte: se você quer passar uma imagem de sucesso numa entrevista, tenta botar uma voz firme, não é gritar, é uma voz de firmeza e tentar deixar a voz mais grave, tá certo? Então não foi o que eu vi aqui. Agora vamos lá, os sorrisos sempre são sorrisos lateralizados. Sorriso lateralizado aqui, ó, pessoal, ó, pro lado. Para vocês que estão aqui, ó, pro lado. Certo?
Então não é o sorriso verdadeiro, não é o sorriso genuíno, porque o sorriso genuíno, ele vai para cima, como eu já falei, ó, ele sobe, porque esse sorriso é o sorriso que os especialistas descobriram que é quando se contrai uma musculatura que tem nessa região aqui, que é chamado zigomático, e o maior, porque o menor, ele acaba fazendo um efeito colateral que fica assim, ó. Ó. E aí não é sorriso de alegria, é o da tristeza, a demonstração de tristeza, ou da timidez. E o dela é pro lado. Esse sorriso, ele é artificial, tá? E na situação dela aqui, o que eu entendi é que ela não aprendeu a sorrir. Eu não vi sorriso genuíno na mãe dela em lugar nenhum. Então, juntando com sobrancelha fina, que também é de mais, vamos dizer assim, de pessoa que quando ela ganha é só se for no grito, porque não é pelo... Porque sobrancelha é energia, pessoal. E a sobrancelha fina, ela não combina com pessoas de, vamos dizer assim, de mais ação, tá? Então, muitas vezes, associado com o lábio fino, é pessoa que vai querer ganhar no grito, não é no desenrolo. E essa sobrancelha é reta, aqui ó, você vê, é reta. Então, sobrancelha reta é sobrancelha de frieza, é sobrancelha de ausência de afeto. Então, o que eu entendo aqui? Que ela acabou passando para a filha Larissa, ou tentando passar, o que fizeram com ela, enquanto filha, né? Então, o que a mãe da Larissa tenta fazer, possivelmente, a forma como ela ensina, possivelmente a forma como ela foi ensinada. Então, você vê que não tem afeto, não aprendeu a demonstrar afeto. Eu duvido, não conheço ninguém, não acompanho, não sigo ninguém, mas eu duvido que isso aqui que seja um perfil de pessoa que demonstre afeto. Não demonstra, porque não é porque aí é onde a pessoa fala, porque é ruim, é porque é megera, é porque é manipuladora. Pode ser sim. É característica de manipulação? É. Mas também pode não ser uma manipulação ruim. Pode ser uma manipulação protetiva, com boas intenções. Mas ela faz. Não interessa, pessoal. O que acontece, a leitura facial não vai me dizer se ela é megera, se for, por que ela é. Só me diz que tem, pelos sorrisos. Não aprendeu a sorrir, pelo menos se for pelas fotos, não sabe sorrir, tá? Porque aqui é nitidamente um sorriso social. Sobrancelhas retas e finas, né? A característica do terço médio dela, esse terço aqui que eu falei, ó, essa região aqui, ó, é o terço muito mais fino, que vai corroborar com frieza, com poucas amizades, né? Porque é a expressão social, tá aqui, olha, é aqui, isso aí é milenar, pessoal. É milenar, você não procura isso na ciência, a ciência passa longe disso. Os olhos da ciência passam longe disso aqui ainda. Não tem parâmetros ainda. Mas olha as centenas de leituras que eu já fiz aqui, que outros colegas já fazem, né? E você vai ver. Então não tem liberdade social. E acredito que ela tenha passado isso também para a filha. De poucos amigos, poucos contatos, frieza, né? Um lado menos não afetivo. E juntando, pessoal, olha, aqui, por exemplo, a sobrancelha reta, ainda mais quando ela eleva desse jeito, os olhos com os aspectos de fechado, essa combinação aqui, com esse nariz, quando você junta tudo, isso pode mostrar também agressividade, tá? Isso pode mostrar falta de afeto, falta de amor. Eu não vou falar falta de amor, porque às vezes cada pessoa tem sua forma de demonstrar amor. Às vezes ela pode reprimir a filha pensando que está protegendo,
mas na verdade está prejudicando, mas ela aprendeu assim. Pessoal, aqui eu vejo que a mãe dela é uma pessoa travada, é uma pessoa quadrada, tá? Quadrada não no sentido, não estou rotulando não, pessoal. Característica facial é uma característica de pessoa mais quadrada, mais rígida, mais reprimida. Reprimida é a palavra perfeita aqui. Então não espere, e ainda além de tudo, ela com aspecto de sobrancelha também é baixa. Então olha essa combinação. É altamente repressora, é altamente protetora, tá? Então, quando você junta isso tudo, você vê aqui alguém que se ama, não sabe expressar esse amor, né? Eu já fiz inclusive um vídeo aqui, você procura, eu acho que está no outro canal, onde eu falo sobre são 3 vídeos falando sobre a química do amor e como nós demonstramos o amor que nós temos. E aqui talvez seja a forma que ela encontrou para demonstrar o amor. Repara que até aqui eu não estou falando de dinheiro. Ela não me parece a mentora, vamos dizer assim, a mentora profissional. O que me parece aqui é o cuidado da filha com relação à sua projeção social. Ela protege a filha. Então o cuidado dela me parece mais nesse sentido. Enquanto o pai dela me parece mais o mentor financeiro dessa história toda. Ela aqui não me parece ter o trato financeiro, não ser a gestora financeira dessa questão. É como se ela cuidasse mais da filha propriamente dita, né? E talvez por isso essa super proteção toda, e talvez por isso a mídia tenha caído mais em cima da mãe. Você não vê a mídia falando do pai, mas você se deu conta que muitas das coisas que a mãe faz pode ser por influência do pai? E as coisas que a Larissa faça possa ser por influência da mãe? Tem que pensar nisso. Vamos ver então? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Aqui, na minha opinião, é o cara, né? Mas o que acontece? O que me parece aqui é que ele é o mais, vamos dizer ali, o mais boa praça, do bom relacionamento, né? Apesar de ter os aspectos de frieza também, tem. Mas vamos lá, primeiro vamos falar da questão financeira aí, ó. Olha, você vê aqui que o rosto é um rosto de CEO, como eu já falei aqui. Tem até uma pesquisa científica mostrando que pessoas que têm esse rosto assim, com aspecto de mais quadradão, você vê que mesmo com sobrepeso, né, mesmo com certo acúmulo de gordura, você vê que o rosto ainda fica com aspecto de quadradão, mesmo sendo arredondado aqui na parte de cima. Você vê que olhando a morfologia, né, o quadro facial, você vê que tem um aspecto de quadrado, mesmo tendo mesmo sendo... tem uma palavra que a gente usa aqui, me fugiu aqui. Ele é ao mesmo tempo arredondado, porém com a estrutura mais quadrada. Aqui, ó, você vê aqui, ó. É o tempo, pessoal. O tempo deixa o nosso olhar mais clínico. Então, ao mesmo tempo que ele tem o perfil de CEO de grandes empresários, né, que é o rosto assim com esse aspecto largo, os cientistas, inclusive, já conseguiram mapear que esse é o perfil facial de empresas que têm seus líderes com... Calma aí, vamos lá, deixa eu voltar. Empresas bem-sucedidas pelo mundo, quando foram verificar seus CEOs, tinham o rosto com esse perfil aqui. Pronto. Lembrando que a Larissa Manoela é um produto, né? Comercialmente falando, é um produto, né? Dentro da ótica empresarial, precisa ser gerenciada, né? Então, é como se ele fosse o CEO da empresa chamada Larissa Manoela. E ele faz isso assim, dentro dessa ótica, com muita maestria, tá?
Então, já falei aqui do perfil, né, da estrutura facial, que aponta para esse lado financeiro, para a facilidade financeira. Já falei aqui das bochechas, né, que eu pedi vocês para que lembrassem, que é uma característica da fisiognomonia chinesa, né, que vai falar, já tem até outros líderes também igualzinho. O nariz também, quando ele é mais pontudinho, mais arredondadinho assim na ponta, que é onde o pessoal lembra muito do Michael Jackson, que quando mudou o nariz desandou um monte de coisa. Então, o nariz largo é o nariz mais sociável. A carnosidade, né, fala de mais sociável, pelo menos é o que vai demonstrar mais ao público. Porém, a questão tanto dos lábios finos, né, que mostra ali afinco no trabalho, mostra também, primeiro razão, depois a emoção, mostra frieza, né, nas suas decisões, né? Os dentes que vão também fazer essa abordagem, né, de mais voracidade. Mais o que aqui? O fato do terço, né, o terço médio dele também é hiper comprimido, que vai falar também ali de muita racionalidade nas decisões, né, porque é mais comprimido, então é como se desse uma anulada nas emoções e no aspecto social, né? E então é isso, para que a filha tenha essa fluidez mercadológica, agora estou falando da questão mercadológica, é necessário alguém como ele para cuidar dessa parte mais financeira. Então e a prova de que ela, né, eu falei lá no início que a preocupação dela não é com o material, tanto é que ela abriu mão de tudo, né? Em contrapartida, eu não sei, pessoal. Será que o fato dos pais estarem preocupados com o montante, né, financeiro dela, seja por conta de cuidados, né, com relação ao futuro dela, no sentido de, se ela casa amanhã ou depois, como ela vai casar, o que tiver no nome dos pais ainda é dela. Isso é uma demonstração de cuidado financeiro, tá? Porque ela ainda não tem maturidade, maldade para cuidar disso. E se ela tira as bases dela, que são os pais, de jogada, ela pode botar em xeque essa questão da qual ela não se atenta, que é a questão material. A preocupação dela não é o material, o do pai é ela, ó, você vê aqui, ó. Porque o que é dos pais vai ser dela. Mas vamos supor se ela entra num casamento e aí depois os bens todos na mão dela e ela vem a se separar. Olha só o problema. Agora eu vou dizer, para ela não vai fazer diferença nenhuma, porque o foco dela não é o financeiro, tá? O foco dela é o desenvolvimento do sucesso, a projeção e tudo mais. A gente já viu isso, tá? Até porque a gente viu essa região dela aqui projetada, eu mostrei para vocês, enfim. Pessoal, então, é muito sério, tem muitas coisas envolvidas nisso aqui. Então, antes de crucificar os pais, né, eu acredito que sejam repressores, o cuidado vá além do normal, eu acredito que sim. Mas eu também acredito que possa existir uma tentativa de proteger o patrimônio que eles construíram em década, tá? Para não colocar isso em risco. Isso é demonstração também de cuidado de alguém que não está enxergando lá na frente, que é no caso ela. Possivelmente ela não esteja enxergando isso. E os pais estão. Pode ser super proteção? Pode. Mas que é cuidado? Pode ser demonstração de cuidado, sim. E agora, por último, eu quero analisar também. Vamos lá, pessoal. Você que está comigo aqui, não deixa de dar o seu like. Não deixa de dar o seu like. Ô, gente, vamos lá. Eu não vi ninguém falando deles dois, mas eu vou falar.
Eu vou falar, pessoal. Vamos lá. E eu nem vou gastar muito tempo aqui, ó. Eu só quero que vocês foquem nisso aqui, ó. Primeiro, olhos ascendentes. Segundo, sobrancelhas disformes. Terceiro, deixa eu ver aqui, tinha mais coisa. Olhos com aspectos de cerrado. Olha lá. Todas as fotos, o aspecto é assim de fechadinho aqui, ó, pessoal. Ó, para vocês que estão aqui, ó. Tá? Eu já fiz análises assim aqui também. Então vamos lá. O que isso pode dizer? Olhos ascendentes. Isso são olhos de ambição. Até aí nada demais, tá? Até aí nada demais. Olhos de ambição, pessoa que quer crescer, quer galgar, quer obter bens, quer, né? Então, calma aí, deixa eu até medir aqui uma coisa. Tá. Então, são olhos de ambição, são olhos de quem busca novidades. E o que eu estou falando aqui, para quem é meu seguidor, não tem novidade, né? Que são pessoas que vão buscar primeiro focar no prazer, né? Na satisfação, na realização pessoal. Olhos ascendentes. Quando combinado com o lábio superior fino e o de baixo grosso, elas podem primeiro olhar para elas, nos seus, ao primeiro benefício delas, depois o benefício dos outros, tá certo? Então, ela é muito jovem, ele é muito jovem, tá? Ela pode ser vulnerável, pode se deixar levar? Pode e reafirmo que pode. Agora, ele se deixa levar? Não acredito nisso, tá? Então vamos lá, ambicioso, que busca novidade. Outra característica aqui é facilidade de socializar. Olhos ascendentes. Facilidade de socializar. Quando junta com essas sobrancelhas aqui, me dá outra questão. Pode se revoltar contra superior. Então, é um perfil que pode ter dificuldade de ser mandado, de ser um funcionário, né? De ter que acatar ordem. Pode ser mais difícil, tá? Mente muito afiada, muito inteligente, entusiasmado, ousado. Tudo isso aqui, ó, é esse perfil aqui de olhos ascendentes, tá? Então, tem sonhos de, né, de grandeza, também. Orgulho, sim. Tudo isso é característica de ascendência, tá? Quando as sobrancelhas são ascendentes também, aí, meu amigo, aí a análise seria outra. Aí já acenderia todos os sinais vermelhos. Todos, tá? Porque aí já a ambição já toma um caminho aqui mais complexo, tá? Mas aqui a gente tem que lembrar que as sobrancelhas, elas também são bagunçadas. Mas antes eu quero falar de olhos cerrados. Então, se os olhos abertos, eles são olhos de quem quer ver, olhos de quem demonstra ali, né, quem ela é, doe em quem doer, ela tem mais dificuldade de esconder as emoções. Olhos cerrados já é ao contrário, tá? Olhos cerrados já é internalização, defesa psicológica. Isso aqui já pode estar ligado à astúcia. Muitas vezes a pessoa pode ocultar as suas reais intenções. Então, olha aí, ó. São pessoas altamente desconfiadas. Sabe quem tem olhos assim também? Com aspecto de fechado? O Neymar. Isso aqui pode representar um distanciamento e proteção psicológica, um distanciamento. Então, aqui tem ponto de atenção. Eu gosto de deixar claro que ponto de atenção não significa que a pessoa seja, mas ela tem que ficar atenta, principalmente quando é associado com outras coisas. Isso pode representar malícia, lascívia. Daqui eu já começo a falar com relação a Larissa no sentido de ser mais pura, né? Nessa questão sexual. Não é o tipo de pessoa que sai se entregando, tá? Não é. Então, e esse perfil aqui, né? Principalmente quando você vê
a formação do queixo bem destacado ali, o terço inferior também bem destacado. Quando você vê essa barba mais espessa, que é característica de testosterona, né? Então, quando você vê essa junção de características, você já vê um lado sexual mais aflorado. O lado inferior, ele é ali um pouco mais projetado do que o superior. Então, são características de desejo sexual exacerbado, né? Então, a frequência dela pode estar na fantasia, no amor, no sonho de verão. E a dele pode estar muito na pegada, no desejo sexual, nos malabarismos, entende? Que é um perfil mais dele, de acordo com a característica facial dele, né? De pegada, de demonstração de masculinidade, né? De hablar, desenrola muito bem, ele desenrola muito bem, olha a boca, né? Olha a mente afiada, né? Como a gente já viu, né? Orelha ligeiramente alta, que é mais da superficialidade, porém da agilidade, que é diferente de quem tem orelha mais baixa. Não é que a orelha dele seja extremamente alta, tá? Mas eu vejo por essa região aqui, às vezes ela não passa da sobrancelha, mas ela tem um aspecto de alta, que também é o que combina aqui com ele. Então, tomar cuidado com essa questão de malícia, é mais sedutor, né? Quando tem esse olho mais cerrado, é um olhar, principalmente quando a pessoa mantém muito, de quem oculta as intenções. Muitas vezes, não estou dizendo que é o caso dele, pode ser até mal intencionado. Não estou dizendo que seja o caso dele, antes que alguém venha falar. Isso aqui é uma análise, pessoal. Na verdade, eu não estou falando da Larissa, não estou falando da mãe, não estou falando do pai, não estou falando dele. As características faciais, pode ser dele ou pode ser em quem for. Pega esse padrão e verifica se tem outro, vê se não vai bater ali, ó. Vê se não vai bater. Tá certo? E a questão aqui, olha, da sobrancelha assim bagunçada, sobrancelha como a pessoa expressa a energia dela. Então isso aqui mostra falta de energia vamos dizer assim, falta de harmonia nessa expressão das energias. Isso tem que tomar cuidado, porque hora a pessoa está de um jeito, hora ela pode estar de outra. Isso aqui pode mostrar imprevisibilidade. Isso pode mostrar conflito, tá? Conflito e muitas vezes pode mostrar até contradição. Tem que ficar atento. Se você tem a sobrancelha muito bagunçada, é uma característica que eu vou dizer para vocês. Muitos gênios têm características assim de sobrancelha assim. E você vê que muitas vezes não tem uma fluidez contínua de linear, né? De pensamento. Até porque se tivesse, não seria um gênio. Porque o gênio precisa ter uma mente mais livre, mais aberta. E tanto é que pessoas que têm característica de sobrancelha assim, com outros tipos de característica, como eu já mostrei aqui, como a linha capilar bagunçada. Então, linha capilar bagunçada, a dele não dá para ver. Com sobrancelha bagunçada, é uma junção aí propícia, né? A olhos ascendentes é uma combinação propícia a pessoas que têm sua forma peculiar de ver a vida. Por isso que ela bate de frente com autoridade, não aceita qualquer um acima dela. Ou ela vai ter a linha capilar bagunçada, ou ela vai ser calva aqui na frente, ó, tá? Que são pessoas que vão ter a tendência a imprimir a vontade. E nas fotos dele aqui, me parece que além de tudo, ele tem essa área aqui ressaltada, me parece. Que se for mesmo, pelo menos como parece, isso vai indicar que ainda gosta de imprimir a sua vontade. Sabe o que vai acontecer? Muitas vezes ela vai fazer o que ele quer. Ele vai mandar nas entrelinhas e ela vai obedecer. E outra, muitas vezes vai mandar de uma forma que ela não vai perceber que está sendo mandada. Porque o perfil assim tem a capacidade de fazer com que a pessoa faça o que quer,
sem que perceba isso, tá? Mas tem muita coisa, é um casal, são novos, tem muita coisa ainda para amadurecer, né? Não é um perfil dele de abaixar a cabeça, né? É mais eu não vou falar de manipular, tá? Porque não é o que eu vou falar, mas de saber fazer valer a vontade dele. Ele sabe fazer valer, tá? Tem argumento para isso. Então é isso, pessoal. Agradeço aí você que esteve comigo até agora. Espero que tenham gostado. Bota o dedo no like aí, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, manda para grupo. E aqui só mostrando a vocês, pessoal, o carinha aqui não tá fraco não, tá? Já estou aí no na minha quinta publicação e vem a sexta por aí, tá? Em breve eu vou falar para vocês. Então tem aí meu primeiro livro, o livro Desafie-se, sucesso total na Amazon. Mais de 400 qualificações aí, ó, bem posicionado. Depois procura lá o Desafie-se. Tem o Leitura Facial em Perguntas e Respostas, onde eu bato um papo em forma de perguntas e respostas, vou respondendo todas as dúvidas da pessoa sobre a leitura do rosto. Leitura do rosto é científico ou não? E lombroso, o que tem a ver com isso? Né? É eugenia? Então eu respondo tudo isso. Bom, isso aqui é mais uma expressão do meu íntimo, né? Foi um livro onde eu criei uma história uma história fictícia baseada na fisiognomonia e teve um resultado muito legal também. Aqui eu fui novato ainda, né? Meu primeiro livro falando assim em forma de conto, mas eu gostei muito do resultado também. Esse daqui é top, pessoal. Você que gosta desses assuntos, né, de linguagem corporal, não pode deixar de ler os códigos corporais. Ele tá um valor de batata na Amazon. Então vai lá e compra, né? Ele tá no formato de Kindle. Então vai lá e compra porque vai ser uma leitura que complementa, principalmente se você gosta do livro O Corpo Fala, vai ser muito útil para você. E esse daqui é leitura facial baseada nos cabelos. Cabelo loiro, o que significa? O que significa quando a pessoa corta o cabelo? O que ela quer expressar? E quando ela pinta o cabelo? E quem não pinta nunca? E quem bota o cabelo de vermelhão? Será que quer chamar a atenção? E como que eu posso integrar isso com a leitura, né, da pessoa num todo, da linguagem corporal dela? Um livrão também. Então esse aqui também você acha no meu Instagram. Valeu, pessoal. Obrigado aí por você estar até agora. E até um próximo vídeo. Valeu. Beijo, pessoal do Instagram. Vocês que ficaram comigo aqui até agora também. Tamo junto. Tchau, tchau.